Senhor presidente, doutor Luiz Henrique Cirilo, demais vereadores, público presente. Senhor presidente, eu tenho observado que a nossa cidade tem várias universidades e nós estamos num momento de recepção de calouros. E a Câmara de Campinas fez leis importantes que proíbe o trote violento. Essa casa teve uma comissão muito importante sobre a questão dos trotes violentos nas nossas universidades e, lamentavelmente, todas as vezes que ocorre o acolhimento do calouro, se repete esse tipo de comportamento nas universidades. Isso é lamentável. Nós tivemos em janeiro, no dia 22, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, uma cena absurda, quando um aluno houve uma simulação de crucificação do aluno. Veja que situação. Passou, dia 26 de janeiro, nós tivemos um manual da engenharia depreciando as mulheres, o próprio calouro. E nesse último final de semana, tanto esse manual, que foi repudiado por toda a comunidade da Unicamp, porque se deu na Unicamp, e agora esse final de semana a gente viu vários calouros nas ruas, sendo usados e abusados para pedirem recursos para festinhas de alunos da Unip e de outras instituições. Isso, certamente, você que passou nos cruzamentos de Campinas viu isso. Pessoas pintadas, pedindo dinheiro para certos eventos. E a proposta das universidades e as leis que foram criadas é que se fizesse um trote solidário, acolhedor, instrutivo, que trouxesse edificação para o calouro que está entrando, acolhimento real, e não esse tipo de bullying, porque isso é um bullying, a maneira que trata o calouro que está chegando. É verdade também que tem muito calouro que quer passar por aquilo, é incrível. Tem gente que talvez para demonstrar que entrou na faculdade, quer ser humilhado, quer ser sujado de tinta, quer ter o seu cabelo cortado, talvez com esse sentimento de provar para os outros que agora ele é um estudante da graduação. Mas é lamentável. Eu sou do Departamento de História, mas não necessariamente precisa ser do Departamento de História, mas a gente sabe que o trote nasce basicamente com a maneira dos racistas quererem humilhar os judeus e outras pessoas que eles achavam inferiores, então se fazia o trote. Então, uma herança maldita que devia ser eliminada das universidades. Campinas tem leis, Campinas, através dessa casa, criou uma comissão para cuidar dessa questão, mas todo ano se retoma, então, com as mesmas situações, com esse tipo de trote que eu vi muitos cidadãos, com razão, chamando de trote imbecil, que não traz nenhum tipo de acolhimento para o indivíduo. Pelo contrário, só humilha as pessoas. Inclusive, pessoas que não querem participar são obrigadas a participarem. Então, nós vimos alguns eventos que ocorreram em nossa cidade, desde o início de janeiro e ainda esse final de semana. E, como professor, obviamente que eu repudio esse tipo de comportamento. Os calouros, os novos alunos da graduação têm que serem acolhidos. Existem trotes, ou melhor, recepções inteligentes, né? Nem vamos chamar isso de trote, mas acolhimentos inteligentes em acolher o calouro, a pessoa que teve a grande vitória, depois de muito esforço, de muito estudo, está agora na graduação, seja na universidade pública ou nas universidades privadas. Não interessa, ele tem que ser acolhido. Existem maneiras inteligentes de acolher os calouros, com, vereador doutor Cirilo, com boas palestras, não é? Seria acolhimento solidário, as pessoas podem contribuir com a sociedade. Então, existe um monte de possibilidades inteligentes para acolher o aluno
que está ingressando no curso de graduação. Mas não, há um grupo de pessoas que se sente bem humilhando, exigindo. O manual da engenharia da Unicamp, é claro que a comunidade universitária abominou isso, mas ali eles humilhavam as mulheres. Um manual de sobrevivência, esse foi o apelido que deram para o manual de sobrevivência para os alunos que estavam chegando na universidade, na engenharia, classificando os calouros como servis, né? Pessoas inferiores, tudo que uma universidade séria abomina, tudo que a comunidade universitária abomina, e essa gente pequena, obtusa, insiste em fazer com os calouros, que deviam ser acolhidos, preparados, mas, lamentavelmente, existe um segmento da sociedade que ainda insiste nesses tipos de ideologias. Eu nem vou dizer que é ideologia, porque realmente não deve ser nem ideologia. Uma parte, vereador. Pois não, nobre vereador, doutor Cirilo. Eu quero cumprimentar, vereador professor Alberto, o senhor que é professor, frequenta a sala de aula, exemplo do vereador Paulo Búfalo, e é extremamente importante o senhor discutir esse tema aqui dentro da casa. Na medida em que Campinas, uma referência em muitos setores, também já foi palco de noticiários extremamente negativos aí, nos últimos anos, de comportamento inadequado de um ou de outro, ou de alguns grupos, pequenos grupos, mas que faz um estrago em toda a história, até de uma universidade ou de uma faculdade. E é exatamente isso. Eu também penso, meu pensamento caminha junto ao seu, na medida em que é realmente isso importante. É discutir no mais alto nível qual é a responsabilidade nossa também, do poder público, da própria faculdade, em punir com seriedade. Até porque, quando nós falamos em violência, a violência não é apenas a violência física, não. É a violência psicológica, a violência sexual, a violência que impera nesses momentos e que, às vezes, passa despercebido pelo cidadão comum. Mas, depois, a família, o próprio universitário, fica com aquela sequela durante todo o período. E os que não ficam? Os que não ficam e levaram relativamente na brincadeira, ou entenderam que aquilo lá era passageiro, eles esperam ansiosamente o outro ano chegar para que eles invertam o papel. Então, nós precisamos parar realmente com isso, nós temos que mostrar que viver em sociedade é um pouco mais do que ter esses comportamentos inadequados, mais parecendo animais irracionais do que propriamente seres humanos. Como a minha fala não pode se estender, em razão de eu tomar o tempo do senhor, eu quero reiterar, então, a minha fala inicial. Parabéns pela sua fala, um tema bastante oportuno, num momento adequado, onde Campinas recebe centenas de estudantes de todo o país, e nós temos que mostrar a cara da nossa cidade, uma cidade hospitaleira e que recebe bem todos os filhos de que ajudaram a construir o nosso país aí. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador doutor Cirilo. A sua fala contribui muito, porque está em simetria com a exposição que eu estou falando. E eu sei que essa Câmara realmente repudia esses tipos de atos violentos, de trotes, de qualquer trote, né, de qualquer natureza violenta, e nós somos favoráveis, como as próprias leis da nossa cidade já apontaram para isso, uma recepção de calouros que estão entrando na graduação. Todo mundo quer parabenizá-los, todo mundo quer motivá-los a continuar os seus estudos. É uma grande vitória para a família, é uma grande vitória para os professores que ensinaram esses alunos, é uma grande vitória para o próprio aluno, para o próprio calouro, mas há maneiras inteligentes de fazer isso. E eu quero parabenizar as universidades que têm entendido, que têm obedecido à lei e têm feito, então, esse acolhimento aos calouros da graduação de maneira inteligente e solidária. Eu parei esse último final de semana e conversei com uma aluna que estava toda pintada, pedindo dinheiro, e eu expliquei para ela: Campinas tem lei que não permite esse tipo de coisa. E ela ficou surpresa, porque não era da nossa cidade, né? E estava sendo, eu diria, entre aspas, abusada, né? Para levantar recursos para festinhas de outras pessoas que acham que tem esse direito. Lamentavelmente, essa reprodução social, por quê? Porque, como o vereador Cirilo pontuou, esses que estão sendo abusados agora vão reproduzir isso
para as próximas turmas. Isso é lamentável, nós precisamos dizer não. A Câmara de Campinas repudia essa prática, porque Campinas tem leis contrárias a qualquer tipo de trote violento. Mas sim, o acolhimento dos calouros e dos alunos da graduação de maneira inteligente e solidária. Muito obrigado, muito boa noite a todos.